Abra comigo o santo livro, na primeira epístola do apóstolo João. Se pegar Apocalipse e voltar é mais rápido. Apocalipse, Judas, terceira, segunda, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1. Estou lendo na Revista e Atualizada. Amados, não deis crédito, ou não creiais a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deixa aberto aí, não feche. Só feche mais uma vez seus olhos, rapidamente. Pai Santo, Tu sabes da nossa fraqueza e da nossa incapacidade de entender coisas muito elevadas. Somos tão tolos, tão pecadores, pequenos, mas que na nossa miserabilidade Tu recebas glória para si, que na nossa pequenez Tu mostres a Sua grandeza. Minha oração é para que a Sua soberania, Senhor, tome todo esse estado, tome todo o universo, uma vez que ele já está tomado. Toma mentes e corações cativas à Tua palavra. Que haja tremor e temor diante do Santíssimo, diante do Eterno. Que haja reverência. Faz Teu reino avançar essa noite. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Som. Queridos, eu só vou fazer um pedido. Se é possível, me atenda, por favor. Eu sei que nós estamos numa mega estrutura com uma multidão de gente, mas eu gostaria que, se possível, reverência nesse local. Se tem uma coisa que o nosso Deus exige, é temor, reverência, a Sua santidade e a Sua presença. Vamos fazer esse um ambiente espiritual no qual Deus possa ser temido devidamente. Os doutores já falaram, agora chegou a hora das mulas. De vez em quando elas falam também. Isso não é fala minha, é de Lutero. Queridos, no grande despertamento de 1930 a 1940, liderado por Jonathan Edwards, aquele avivamento foi questionado a sua autenticidade e a sua genuinidade. Jonathan Edwards, então, ele vai fazer a exposição desse texto e escreve um livro sobre esse texto, chamado As Marcas da Verdadeira Obra do Espírito de Deus. E ele diz nesse trabalho, que a primeira carta de João e o capítulo 4, este texto é o fundamento para se examinar qualquer obra do Espírito, para saber se ela é verdadeira ou falsa. 1 João capítulo 4, os 8 primeiros versos. Ele começa o texto dizendo: amados, provai, não creiai em todos os espíritos, antes provai-os. Por que ele diz isso?
eu acredito aqui que, independente da sua vertente escatológica, você acredita que Jesus vai voltar. Eu tenho absoluta certeza. Independente se você é dispensacionalista, amilenista, pré-tribulacionista histórico, você crê que aquele que um dia pisou nessa terra retornará em glória. E você sabe também que ele, antes de voltar, não tendo deixado data definida, contudo, deixou a nós sinais, profecias acerca do tempo do fim. Se você lê Mateus 24, se você lê algumas coisas relacionadas ao Apocalipse, as cartas de Paulo, você vai ver que ele deixa ali alguns sinais na natureza, sinais na política, na economia, sinais na religião. É nítido que nós estamos vendo sinais da volta de Jesus. Terremotos, sinais na natureza, nós temos visto terremotos, enchentes, furacões, falência no sistema econômico. Nós temos visto pestes, epidemias. Você viu aí gripe suína, aviária. Você viu aí o flagelo, você vê há anos o flagelo da AIDS, e recentemente essa Zika vírus. Mas você diz, pastor Paulo, sinais acontecem desde que Jesus falava. Então como eu vou ter certeza que a minha geração está próxima do fim? À medida que o fim se aproxima, esses sinais iriam se intensificar. Quando eu era garoto, eu vi um grande terremoto a cada 10 anos. Hoje praticamente a cada um mês, quando a mídia resolve divulgar. Nós estamos no fim. É salutar para a igreja esperar o retorno de Jesus. Ele disse então sinais na natureza, epidemias, ele disse sinais na economia, sinais que evidenciariam o fim. Então eu acredito que você também crê que estamos no fim. Agora note, o fim não pode acontecer sem que as profecias se cumpram. Ele disse que haveria um cenário que marcaria, um cenário, a terra funcionaria como um embaixador, e anunciaria, e bradaria a volta do seu Redentor, do seu Criador. Então ele não pode vir sem que aconteçam os seus vaticínios, sem que suas promessas se cumpram, as suas profecias acerca do fim se cumpram. Todavia, só são essas profecias? Só são as profecias de caráter natural? Só são profecias explicitamente vistas? Existe uma outra profecia que marcaria o fim, e ela seria tão contundente, tão veraz como as demais. Ela está em Mateus 24, 10, 11, diz assim: nesse tempo, que tempo? O fim. Muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Eu estou aqui para dizer, querido, que você tem visto a igreja evangélica brasileira experimentar um crescimento explosivo, um inchaço incontrolável. Eu estive numa cidade que existe igrejas evangélicas a cada 200 metros, você encontra um templo evangélico, é um polo evangélico. O Brasil hoje é um dos países a qual o movimento evangélico está em mais evidência no mundo. É um dos países que mais realiza seminários, é um dos países que mais realiza conferências, é um dos países que mais se planta igreja, é um dos países que mais se comercializa a fé. Para os gringos, para os estrangeiros, algo está acontecendo no Brasil, se bom ou mal, isso não vem ao caso, algo está acontecendo. Teve um grande apóstolo aí, que só da denominação dele plantou 1.100 igrejas em um ano. 1.100 igrejas.
é um crescimento expansivo. Tem alcançado as TVs abertas, tem alcançado o Senado, o parlamento e todas as camadas da sociedade. O crescimento é devastador. Depois vou te apresentar alguns números. Agora eu vou te fazer uma pergunta: será que esse crescimento é saudável? Será que tudo que reluz é ouro? Será que são bíblicas essas igrejas plantadas? Será que tudo isso é saudável? A palavra de Deus diz que o fim seria marcado por isso. Você se lembra de Paulo aos Tessalonicenses? Não se engane, não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. O fim seria marcado por uma coisa um pouco estranha. O fim seria marcado por 2 Timóteo 4:1-4, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues e inste tempo e fora de tempo, porque virá o tempo. Opa, que tempo? O fim, ou a convergência do fim, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores, segundo, conforme suas concupiscências. 2 Pedro 2:1, e também houve entre o povo falsos profetas, passado, Antigo Testamento, houve, como entre vós haverá, olha a profecia de Pedro, futuro. O que haverá? Falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. A Bíblia então, querido, a Bíblia sinaliza, presta atenção, e eu vou com o desdobrar da mensagem, dizer, por que eu escolhi esse tema? A Bíblia diz então que marca do fim seria um inchaço doentio. Seria caracterizado por uma explosão de engano religioso, ensino falso, falsa teologia, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas, falsas conversões, falsa fé e falsas igrejas. E o crescimento seria expressivo e incontrolável. E é exatamente isso que está acontecendo na nação brasileira. É exatamente isso. O ano nem começou. Você já acompanhou o que está acontecendo envolvendo as grandes igrejas e os seus grandes líderes? É vergonhoso. Você está vendo o que circunda essas denominações, esse povo, os milhões envolvidos, as negociatas, as barganhas, as cifras exorbitantes, as massas que vão após eles. Enquanto isso, enquanto essa profecia segue o curso natural, onde estaria a igreja do Deus vivo? Aquela, a pura, a verdadeira, a genuína, a noiva do Cordeiro. Ela estaria aqui, porque ela está aqui. A igreja de Cristo está aqui. Sabendo disso, faz-se necessário então preparar a igreja para lidar com o engano religioso. Faz-se necessário então preveni-la, prepará-la, capacitá-la. Essa palavra é um chamado ao discernimento. Um chamado ao discernimento, para que você não seja enganado, para que você não seja seduzido por essa serpente que está rastejando em nossas vinhas brasileiras. Vamos começar o texto. Ele começa dizendo, 1 João capítulo 4, vamos agora ao texto. 1 João capítulo 4,
Verso 1, amados. Amados. O destinatário da carta é incerto. Provavelmente aqui o ano que foi escrito foi 95 da era cristã. João, o último membro do colégio apostólico vivo, tinha aproximadamente 90 anos. O destinatário não é preciso, provavelmente são cristãos ou igrejas das províncias da Ásia. O fato é que, quando ele usa esse termo, ele é comumente usado para os crentes, para a igreja. João está escrevendo aqui uma carta, está escrevendo algo, porque nenhuma profecia de particular interpretação, é uma profecia, e é uma profecia para a igreja de hoje. Então a mensagem é: amados, igreja, consciência cristã, VINAC, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Amados, não creiais a qualquer espírito, ou em qualquer espírito. Amados, não creiais em qualquer espírito. A palavra grega aqui para creiais é pistel, ou pistel. Quer dizer confiança, estar persuadido. A palavra espírito aqui quer dizer pessoas, sejam elas humanas ou angelicais, movimentos, pregadores, doutrinas, teologias. O que João está ensinando a você, igreja? Não acrediteis em qualquer pregador, não acrediteis em qualquer profeta, não acrediteis em qualquer doutrina, não acrediteis em qualquer congresso, não engolis, não deis crédito, não deis confiança em qualquer movimento que se diz cristão. É um chamado ao discernimento. Não acrediteis em qualquer manifestação. Você lembra na década de 90, pelo menos na minha cidade? Começou um movimento carismático, dente de ouro, umas unções, cura de coluna. Muitas igrejas tradicionais começaram a aderir a alguns movimentos, se tornaram renovadas. Outros saíram porque queriam uma experiência mais espiritual. Mas eram crentes sem discernimento. E a qualquer foco de um mover, uma unção derramada na igreja, um pregador de fora que adivinha RG, uma doutrina nova, eles iam correndo para receber a novidade. Estão curando ali no bairro tal, estão revelando no bairro tal, estão ensinando uma teologia diferente, uma teologia moderna, e uma teologia versada. O que João está nos dizendo aqui pelo Espírito é: não acrediteis, não engolis, não recebeis qualquer coisa. Efésios 4,14, presta atenção, a descrição de boa parte da igreja brasileira. Para que não sejais mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Quanto tempo a igreja de Cristo foi menina. Paulo está dizendo, ele começa a citar ali que Deus separou para profetas, pastores, doutores, para aperfeiçoar santos, para que chegue a estatura, a plenitude do varão perfeito, Cristo Jesus, e assim não sejam meninos. Por que ele usa o termo menino? Menino não tem discernimento, menino não tem malícia, menino não tem poder de leitura. Por muito tempo fomos meninos, inconstantes. O que é inconstante? Está tendo uma unção aqui, ele vai, ele enjoa, inconstante, ele já quer outra. Esse pastor está muito chato, tem coisa nova, eu vou para outro. Talvez você entrou aqui e você ainda está assim.
Talvez você é um menino inconstante. E o Senhor está dizendo, Ele está aqui, Ele é enfático: não creiais, não aceiteis. Se você é do tipo, querido, eu fui pregar numa igreja, o pastor me convidou, sentei no carro, ele foi me levando. Paulo Júnior e tal, o senhor já assistiu meus vídeos de pregação? Amém, pressupõe que está entendendo o que está vendo. Aí depois falou: rapaz, essa madrugada eu liguei na televisão e vi a pregação de um apóstolo lá. Eu já olhei assim para o lado. Que unção, rapaz! Meu Deus! Os caras assistem Augusto Nicodemos e leem Benihim e acham que é a mesma coisa. Você fala de David, Martin Lloyd Jones e Kenneth Hagin, é tudo de Deus, uma ova. Esses nominhos posso soltar, né? Porque já virou carne de vaca, né? Isso aí posso soltar. Isso aí não está, isso aí já nasceu para não abater, esses aí. Você está entendendo? Não creais. Antes, vamos continuar. Antes, ao invés disso, antes, provai. Provai os espíritos. O que é provai? Do grego, dokimazo. Essa palavra aqui era usada na metalúrgica para testar a genuinidade, a pureza do metal. O Senhor está dizendo assim: ao invés de aceitar qualquer pregador, ao invés de engolir qualquer movimento, ao invés de abrir o coração para qualquer conferência, antes, prove-a, teste-a, examine-a. O Senhor está ensinando você, desafiando você, usar o seu discernimento. Submeta a um rigoroso teste, para saber se aquilo é genuíno, sacro, bíblico. Qual a última vez que você exercitou o discernimento? Qual a última vez que você examinou aquilo que você está bebendo? A fonte que você está se nutrindo? Teste-o, examine-os, coloque-os à prova. Lembra dos cristãos bereanos, Atos 17, 10, 11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. Por que foram mais nobres? Nobreza. Por que tiveram destaque? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras. Essas coisas eram assim. Gente, vocês não estão entendendo. Os bereanos estavam submetendo a um exame. Sabe quem é? O apóstolo Paulo. A pregação de Paulo, o ensino de Paulo. Quanto mais isso que nós temos comido na TV, isso que está na porta e na esquina da nossa casa. Se homens daquele nível foram submetidos a exame, a teste, a uma conferência rigorosa com o Antigo Testamento, quanto mais essas aberrações que estão na nossa porta, que vêm no nosso meio. Teste-os, examine-os, para saber se são genuínos. Judas fala sobre discernimento. Paulo escreve sobre ter discernimento. Daniel fala sobre ter discernimento. O crente é chamado a elevar o seu discernimento e a ele provar os espíritos. Como eu testo? Como eu faço o teste? Vamos lá. Ou melhor, por que temos que fazer o teste? Por que não devemos crer em qualquer espírito e ao invés disso prová-los? Vamos lá. Porque muitos falsos, verso 1 ainda, porque muitos falsos profetas
tem saído pelo mundo afora. É como se João se trouxesse para o nosso tempo. Ele está vendo a nossa geração, ele está vendo, ele está assistindo a nossa TV, ele está vendo o que está sendo vendido, pregado, ensinado. Ele está dizendo: prove-os, teste-os, porque vocês vão se encontrar com uma enormidade tão grande de heresia, com uma infestação tão grande de engano. Vocês vão andar como em um campo minado. Qualquer qualquer passo em falso pode ser fatal, é ruína. Ele está ensinando aos crentes não ser negligentes. Haveria um crescimento estrondoso. Veja só se ele disse isso naquele tempo: porque muitos falsos profetas têm se levantado. Já na época de João, o primeiro século começou com uma seita terrível, com uma heresia, o gnosticismo. Isso foi um câncer, foi um grande oponente contra a igreja. E hoje? Fichinha. O gnosticismo era coisa de criança para os dias de hoje. Muitos falsos profetas têm saído no nosso meio. Deixa eu ver se eu acho aqui. A folha que eu fiz os dados. Presta atenção nisso aqui. Por que temos que fazer o teste? Por causa dos falsos profetas. E eles estão camuflados, vestidos como pele de lobo, no meio do povo de Deus. Eles estão aí travestidos de ministros de justiça, mas trabalham para Belial. Segundo o último censo, existem hoje 42 milhões e 300 mil evangélicos, segundo o último censo. O jornal Correio Brasiliense estima que foram abertas 14 mil igrejas evangélicas só no ano de 2013. A média foi de 12 igrejas novas a cada dia no país. Desse total, apenas 4.400 possuíam CNPJ. Foram 9.600 igrejas abertas irregularmente. No ano de 2014, foram contados 4.500 cantores e bandas evangélicas em atuação no país. 600 rádios registradas no país, fora as inúmeras piratas. 157 gravadoras produzindo material evangélico. E 150 editoras evangélicas, produzindo um total de 3.000 novos livros por ano. As igrejas evangélicas arrecadaram em 2014 a quantia de 60 milhões de reais por dia, e anualmente o total de 21 bilhões de reais em um ano, segundo dados da Receita Federal. Segundo uma reportagem da Isto É, surgiu um censo do IBGE, uma nova categoria de evangélicos, evangélicos não praticantes. Eles são mais de 4 milhões. A projeção é que em 2020 os evangélicos sejam mais da metade da população brasileira, segundo dados do CEPAL. Por que o senhor está trazendo isso? Soma-se isso às profecias bíblicas, principalmente de Jesus. São mensagens, são palavras que vêm para alertar o povo de Deus, que vêm para fazer com que o povo de Deus reflita e amadureça espiritualmente. Por que devemos testá-los? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora, como se faz esse teste? Você está perguntando. Talvez eu estou comendo dessas cisternas rotas. Talvez eu estou como os profetas em Gilgal, morte na panela. Parecia ser bom, mas tinham veneno. E por que comeram as coloquíntidas? Porque não as conheciam. A falta de discernimento faz com que o povo engula morte, engula veneno. Se tem uma coisa que destrói, Enéas Carneiro do Prona, ele dizia algo interessante.
A ignorância aprisiona, o conhecimento liberta. Só estava parafraseando João 8,32. A ignorância tem um poder terrível. Esse último partido deixou o quê? A nação inteira indefesa, porque privou ela de conhecimento. Logo, ela não podia se defender. A igreja evangélica é a mesma coisa. São milhões de templos que não é um ensino decente. Então há milhões de cristãos ou de pessoas fiéis que não podem se defender, porque não têm conhecimento. Como fazemos o teste? Verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Tá, vamos lá. Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Até aí. Vamos lá. Nisto conhecereis que a obra é de Deus, que o profeta, o pregador, a unção, o mover, a conferência, todo aquele que fala pelo Espírito de Deus, todo aquele que se diz ser de Deus, todo espírito que confessa a humanidade de Jesus, que Jesus vem em carne, é de Deus. E todo espírito que nega que Jesus vem em carne, a humanidade, não é de Deus. Por que João dá esse teste? Como eu disse, no primeiro século, a batalha era a respeito da cristologia, gnosticismo, docetismo, monofisismo. Todos eles tentavam macular uma das naturezas de Jesus. O gnosticismo, que é a grande ameaça do primeiro século, o que dizia? Criando uma espécie de um dualismo, que o espírito é bom, mas a matéria em si mesma é má. Tudo que é material é ruim. Logo, se Jesus é Deus, Ele não pode ter corpo humano, Ele não pode ser humano, porque a matéria é má. E negar a humanidade de Jesus é uma aberração teológica, uma blasfêmia e uma heresia. Por quê? Porque sem a humanidade de Cristo não haveria expiação, não haveria substituição, não haveria imputação da justiça. Era impossível sermos salvos, não haveria nem sequer ressurreição. Isso foi resolvido aonde? Em Calcedônia, século V. A união hipostática. O que é isso? As duas naturezas de Jesus, humana e divina, 100% humana e divina, coexistem juntas sem se misturar. União hipostática. A guerra na cristologia foi vencida. Então, quando você for falar com o testemunho de Jeová, com os adeptos do arcanjo Miguel, ele é 100% homem e 100% Deus. As naturezas humanas e divinas coexistem juntas sem se misturar. Quer ver isso na Bíblia? Quando os discípulos estão no mar e a tempestade vem, Jesus está tão cansado que está dormindo. Humano: mestre, não te dá que pereçamos? Ele levanta e repreende a tempestade. Divino, humano e divino, na mesma pessoa, no mesmo tempo, no mesmo episódio. Mas agora você deve ter ficado tranquilo. Eu não vou precisar largar do meu falso profetinha de estimação. Ele nunca falou que Jesus não veio em carne. Aliás, o carnal, o que ele mais enfatiza é a parte carnal de Jesus. O ataque aqui, presta atenção. Toda obra que se diz do Espírito e não exalta a pessoa bendita de Jesus, não é de Deus. Por exemplo, teve um livro que foi escrito aí, Good Morning Holy Spirit. O livro inteiro, o Espírito Santo,
exalta Ele próprio, blasfêmia e heresia. E o Consolador, quando vier, me glorificará. O Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito Santo louva Jesus, o Espírito Santo exalta Jesus. Toda obra que coloca a glória no pregador, heresia. A glória na igreja, venha para essa igreja resolver os problemas, heresia. Porque se tocar no meu manto ensanguentado, além de pegar doenças transmissíveis, agora responde para mim, vai ficar ainda com o falso profetinha de estimação? Exalta, querido, não, isso aí não dá, não dá. Se fosse na época da lei, e nós seríamos mais sofisticados, que não precisava de espada, 12 cabos de Winchester. Tinha um irmãozinho lá na minha congregação, engraçado, ele falava assim para mim, pastor, deixa que o serviço sujo eu faço. Meu irmão, onde já se viu o sangue humano, perecível, o sangue carcomido, o sangue de Adão caído, não tem poder para fazer nada. Então estão se manifestando milagres, onde o sangue humano se eleva acima do sangue de Jesus. Blasfêmia! Nisto conheceis todo espírito, pastor, pregador, movimento, livro, que não exalta a pessoa bendita de Cristo, que fala de Cristo, que fala do Espírito ou do Pai, que fala do pastor da igreja, em detrimento do Filho, não é de Deus, não é de Deus. Tem algumas seitas que falam que Jesus é o irmão mais velho de Lúcifer, heresia. Outras seitas dizem que Cristo é o arcanjo Miguel, heresia. Outros dizem que Jesus não é nem humano nem divino, é um terceiro, é uma mistura. Pegou os dois, bateu, saiu Jesus. Heresia. Segundo teste, para não ficar só aí. A humanidade de Jesus é uma verdade bíblica, irrefutável, inerrante, inspirada, divina, irrevogável. João capítulo 1. No princípio era o verbo eterno. O verbo estava com Deus, é distinto do Pai. O verbo era Deus, é divino. E tudo que foi feito por Ele. O verbo é soberano, é criador. Verso 14, o verbo se fez carne. Humano. Ele, quando vier, vos fará lembrar tudo quanto tenho dito. O Espírito Santo, o mover, a unção, a denominação, a doutrina, o livro, a conferência, o que ela faz? O cara prega, escreve, o cara lê, o cara ora, o cara faz tudo o que ele faz, mas a convergência sempre é para a poderosa, infalível, inerrante Escritura, a palavra de Deus. Ou seja, todo movimento que distorce uma verdade clara nas Escrituras, rejeite, não é de Deus. Todo pregador, profeta, todo livro que distorce, que omite, que acrescenta algo à verdade revelada na Escritura, heresia. Nisto você saberá. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acompanho os falsos profetas faz umas décadas. Eu nunca vi eles pregar um sermão. Eu nunca vi um. Fala alguém, levanta quem viu, me conta. E quando pregam, se é que pregam, eu nunca vi uma interpretação conexa, cabível. Não pode ser de Deus.
Tem outros 3 testes, rapidinho, que você tem que fazer, para saber. Pastor, eu sigo fulano, inclusive eu sou até parceiro missionário dele. E na Vinac nada, né? Deus te... Não, deixa para lá. Deus te abençoe. 3 testes, para saber se esse mover, se pastor é bíblico ou não. Primeiro, tem que ter respaldo das Escrituras. Segundo, respaldo em 2000 anos de história da igreja. Terceiro, respaldo nos crentes contemporâneos saudáveis. Todo pregador que você ouvir, livro que você lê, todo espírito, submeta a ele as Escrituras. As Escrituras apoiam aquela pregação, apoiam esse livro, apoiam essa manifestação. A interpretação correta apoia esse profeta. Escritura. Segundo, você pode dizer para mim, pastor, até que tem base bíblica, agora como é que eu vou garantir que a interpretação é correta? Vamos para o segundo ponto. Paulo interpretou sim aquele texto do Antigo Testamento, como o pastor Davi mencionou. Ele tem a interpretação lúcida, clara. Os apóstolos interpretaram assim. Agora vamos para a patrística. Tertuliano, Policarpo, Agostinho interpretou assim. Vamos reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Bullinger, interpretaram assim. Pós-reformadores, os puritanos, John Owen, Richard Baxter, Cotton Mather, Thomas Watson, interpretaram assim. Vamos um pouquinho depois, Spurgeon interpretou assim. Jonathan Edwards interpretou essa passagem assim. Martin Lloyd Jones interpretou essa passagem assim. Você tem 2000 anos de história da igreja para comparar se aquela interpretação daquele texto, aquela manifestação, tem respaldo em 2000 anos que a Bíblia vem sendo interpretada. Eles concordam? Concordam. É bíblico. Não, ninguém deles concorda. Ou esse cara é um super profeta, ou ele é um herege. Eu acredito que ele é um herege. Terceiro, compare a interpretação com crentes contemporâneos saudáveis. Mark Denver interpreta assim. John MacArthur interpreta assim. Paul Washer interpreta assim. Augusto Nicodemos interpreta assim. Hernandes Dias Lopes interpreta assim. Mauro Meister interpreta assim. Você tem que comparar com as igrejas e pastores saudáveis contemporâneos. Você já viu que engraçado? Esse falso profeta faz coisa que só eles fazem, mas ninguém, nem os outros colegas falsos deles, só eles. A mensagem para essa noite é: teste os espíritos, prove os espíritos, submeta-os a um exame, compare-os com as Escrituras, compare-os com 2000 anos de igreja, compare-os com os crentes contemporâneos, compare-os com se exaltam a pessoa bendita de Cristo ou não. Continuando, eu não vou demorar, fica tranquilo. Até 11h30 eu entrego. Isso é democrático aqui, né? Agora o verso 3, que interessante. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Queridos, presta atenção, isso aqui é coisa séria. Agora eu quero passar medo em você. Eu gosto de passar medo. Por que, querido? Por que João usa o termo espírito? Por quê? E por que ele vai usar o termo ali anticristo? Ele cita uma gama de anticristo. Querido, porque ele está nos mostrando que toda a heresia, todo engano, a blasfêmia proferida por falsos profetas são oriundas do inferno, da mente do diabo. Atrás de cada falso ensino existem obras demoníacas. Satanás está por trás do engano e está por trás dos proponentes do engano. Não brinque com isso. Pastor, você acredita então que tem pregadores possessos de demônio? Eu acredito que até tem demônios possessos deles.
A capetada está perdendo faz tempo. Aí ele vai dizer assim, ó: pelo contrário, é o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, e vem, e presentemente já está no mundo. Opa, ele fala que está no mundo o anticristo e vem. O que vem é o anticristo escatológico, o chefão, o ultimão. Mas muitos já estão presentes: Nero, Flávio Titus Domiciano, eram protótipos de anticristos, entendeu? Homens possessos, homens influenciados pelo mal. Nero, Domiciano. E tem o anticristo escatológico, o último. Queridos, ele está dizendo aqui: o mesmo espírito que domina os anticristos, que influencia, que se apodera, e o mesmo espírito que tomará o anticristo escatológico, é o que atua nos falsos profetas. Palavra do Senhor. Não brinque com isso. Satanás é sujo, ardiloso, articulado, inteligente e astuto. Ele que está por trás disso. Porque quando a gente fala de diabo, você tem a impressão de João bobo. Você dá bicuda, ele volta. É isso que disse? É isso que disse? Certamente morrereis. É certo que não morrerás. Deus dá uma palavra, a serpente vai lá e distorce a palavra. Quem criou aquela heresia? O diabo, que estava sob o domínio da serpente. Ele distorceu uma ordem clara de Jesus dada. É isso que ele faz. E olha como ele foi sutil. É verdade que Deus não quer que vocês desfrutem de todas as maravilhas do jardim? É verdade que Ele não quer a felicidade de vocês? A mulher babou e tomou do fruto. Caiu no engano, na distorção maquiavélica. Querido, o diabo orquestra, é uma mesa de xadrez. Ele é inteligente, sagaz. Cuidado com ele. Sobretudo, querida, a palavra não é só lúgubre. O cara fica trazendo esses pregadores lúgubres. Vai procurar no dicionário, o que é isso? Há uma palavra de esperança para a igreja aqui. Há uma palavra positiva para nós. Acompanhe comigo o verso 4, eu estou indo para o final. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, outro termo usado para crente. Filhinhos, vós já tendes vencido os falsos profetas. Sabe o que João está dizendo? Que é impossível que o verdadeiro crente, que a verdadeira igreja, que o verdadeiro salvo seja enganado pelos falsos profetas. É impossível. Por que é impossível? Por causa do valente que habita dentro dele. Porque, calma. Por quê? Porque maior é o que está em vós. Sabe o que quer dizer? Sabe por que o engano não pode? Pode te atrasar, pode te confundir, pode te desviar, pode te retardar, mas não pode te possuir. Sabe por quê? Porque maior é o que está em você. Que isso? O selo, o novo coração, a nova lei, o temor, o Espírito Santo. O que João está querendo dizer? O Espírito Santo não é fraco, o Espírito Santo é poderoso, o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo dá ao crente discernimento. O que quer dizer isso? Olha que coisa boa, Elder. É assim, crente verdadeiro,
Ele tem o Espírito Santo. Recebeu um novo coração, uma nova natureza, a mente de Cristo. Ele está participando de uma conferência, vendo a pregação de um pastor. Ele pode não conhecer, ele nunca viu, não sabe nada, mas é falso. Ele está vendo ali o mover, o trem, o chupa balachita e o trem vai. Meu amor, o que foi? Meu amor, eu não conheço isso aí não. Eu nunca vi isso aí não, sei. Meu amor, mas esse negócio está muito estranho. Eu não recebo isso aí não. Eu não abro meu coração para isso não. Por quê, meu amor? Porque maior é o que está em você. Porque o Espírito de Deus te dá discernimento. Discernimento. Agora uma parte triste aqui, ó. E eu estou caminhando para o final. Nós vamos ver quem são os falsos profetas, o tema da pregação deles e o público deles. Tudo em 5 minutos. Vamos lá, olha só. Verso 5. Eles procedem do mundo. Eles quem? Os falsos profetas. Olha aqui. Eles procedem do mundo. O que é isso? Todo falso profeta é ímpio, nunca nasceu de novo, nunca se converteu, nunca foi habitado pelo Espírito Santo. Eles são do mundo, são ímpios, são falsos, não foram regenerados. Segundo, primeiro, quem são ímpios? O tema da pregação deles. Vamos ver o tema. São do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. Opa! O tema da pregação deles: triunfalismo, prosperidade, curandeirismo, felicidade. Your best life now. É um best-seller nos Estados Unidos. A sua melhor vida agora. Empregado, seja patrão. É pobre, vai trabalhar. Não é isso. E o homem já levantou lá. Jesus veio em carne, confessa aí. Espera aí, gente, espera aí. Depois eles escrevem lá: nunca vi o pastor Paulo rir. Aí, ó. Primeiro, quem são ímpios? O que eles falam? Falam do mundo. Triunfalismo. O público deles. E o mundo os ouve. Eu vou falar com pesar no coração. Congregações inteiras de inconversos, massas inteiras iníquas, inconversas. O público dessa gente não é salvo, nunca ouviu a sã doutrina, nunca ouviu a exposição do Evangelho, não estão lá por causa do pecado, não estão lá porque precisam do Salvador, estão lá para adquirir algum souvenir que aquela religião propõe. Pastor, mas pode ter salvação lá? Pode. Pode o salvo continuar salvo lá? Impossível. Vamos terminar. Verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Eita, que versículo tremendo. Nós somos de Deus. Quem? O apóstolo João, Tiago, Pedro, Paulo. Nós somos de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? O salvo ouve a sã doutrina. O salvo quer a sã doutrina. O salvo gosta do Evangelho. O salvo conhece a voz do seu pastor. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, corroborando o que o pastor pregou, que está havendo um tempo onde as ovelhas de todos os cantos e todos os redores
estão ouvindo o chamar do Mestre, estão se reunindo. Eu não posso dizer que é uma obra silenciosa. Olha isso aqui, silenciosa como? É muito barulhenta. Eu não posso dizer que ela está a passos de formiga. Eu não posso dizer que são 7.000 joelhos escondidos em Obadias. Não, meu irmão, as ovelhas estão se despertando. Por quê? Porque a sã doutrina está sendo pregada, porque o Evangelho está sendo exposto, porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Miguel Nunes, na Conferência Fiel, disse que o YouTube está fazendo para essa geração o que a imprensa fez para a Reforma. Presta atenção. Por que na última eleição o Partido Vermelho foi varrido? Por causa das mídias sociais. Quem detinha o controle eram os canais de TV aberto. As mídias sociais começaram a expor a roubalheira. O povo abriu os olhos. E não é que está acontecendo a mesma coisa? Com o engano, os escândalos estão começando a ser expostos. As conduções, as roubalheiras, a falcatrua, a heresia, o engano. E as mídias sociais, além de revelar e expor o engano, estão exportando teologia reformada, doutrina histórica santa, livros, pregadores renomados. E a nação, o mundo está tendo acesso à verdade. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma evasão dessas igrejas. Eles estão deixando e se migrando para igrejas históricas, bíblicas, onde há palavra, onde há teologia, onde há exposição da mensagem, onde há verdade. Conversando com o reverendo Nicodemos, e você sabe que o Nicodemos nesse assunto aqui, ele é bem, avivamento. Reverendo, e nós conversando isso aqui tudo. E eu também com medo, porque como é que fala isso? O senhor não vê isso como como o quê? Como avivamento? Sim, eu vejo. Sim, eu vejo. Isso aí são os lastros, os alicerces, os fundamentos sendo postos para um grande e poderoso edifício que vem aí a ser edificado. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora acabou no verso último, 6. Não é de Deus não. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que coisa fácil esse versículo de interpretar. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o do erro. Nisto o quê? Como que eu conheço o espírito da verdade e do erro? Pela doutrina. Pela doutrina. E vi uma segunda besta que subia da terra. Ela era vestida como carneiro, mas falava como um dragão. Como você descobre se alguém é herege ou não? De maneira que fazia fogo descer do céu. Mas quando abria a boca, era o dragão. Eles fazem sinais e prodígios, e ali você não consegue discernir. Mas na pregação deles, na doutrina, você reconhece que é herege. Queridos, esse foi um chamado ao discernimento. Prove os profetas, prove os pregadores, examine as conferências, examine os livros, examine os programas de TV, examine as unções e os moveres. Deus tenha misericórdia de nós, e que um avivamento venha sacudir essa nação.